Agora que a gente já entendeu sobre a atenção e a gente já entendeu como trabalhar melhor a nossa atenção executora, vamos falar de um outro tópico que é super importante. A gente, toda vez que está estudando, a gente tem um objetivo: memorizar os conteúdos que você está vendo, para quando chegar lá no dia da tua prova, do teu vestibular, do teu concurso, você lembrar, né? E aí eu quero falar nesse momento sobre memorização. Então, acho que tem dois termos que todo mundo conhece, né? Memória de curto prazo e longo prazo. Né? Tudo que a gente trabalha, tudo que a gente estuda, ela entra ali na nossa memória de curto prazo. Né? Seu cérebro entende que você está fazendo aquilo ali por um motivo específico e que você vai precisar daquela informação. E ela deixa aquilo ali guardado. Né? E aí, com o tempo, ela vai validar se aquela informação é algo que merece para a memória de longo prazo ou se é algo que merece ser descartado. Né? Então, por exemplo, um número de telefone que você memoriza porque você tem que fazer uma ligação. Né? Quando você faz a ligação, aquilo ali é esquecido. Por quê? Porque você já fez aquela ligação, você não precisa mais daquela informação. Percebe? Mas a gente está falando aqui de memória de longo prazo, porque o que eu estudo no início do ano, quando chega no final do ano, eu quero lembrar. Então, nossa memória de longo prazo é como se fosse essa estante que está atrás de mim aqui. Ela tem várias informações, vários livros, né? E aí, quando eu falo aqui de pegar um livro, ou seja, voltar ali para alguma informação que já está nessa memória de longo prazo, o que acontece? Os livros que eu mais utilizo, eles são livros que são mais fáceis de eu chegar. Eu não preciso parar aqui em frente à minha estante e ficar procurando algum título. Se eu já estou acostumada, e muitas vezes naquele livro, muitas vezes naquele livro, muitas vezes naquele livro, eu sei exatamente onde está aquele livro. Então, como é, Samara, que eu consigo memorizar um assunto que eu estudo no início do ano e chegar lá no final do ano e estar sabendo bem esse assunto? É você revisitar este livro várias vezes. A gente precisa deixar este caminho já familiar, para que não, para quando chegar lá no final do ano você não ficar tipo, cadê esse livro, esse título, você que tá por aqui. Isso não pode acontecer. Então, quando a gente começa a revisitar, revisitar, revisitar e revisitar, o que a gente está fazendo? A gente está fixando aquele caminho, aquela busca daquele título, daquele tema que você está estudando. Então, toda vez que o seu cérebro chegar numa questão, em algum problema, e faz, olha, eu vou precisar daquele assunto ali de português, sua cabeça sabe exatamente onde está aquilo ali, onde aquilo ali foi guardado, e ele vai exatamente ali buscar. Então, Samara, precisa daquela coisa de matemática. Já está guardada daquele cantinho, percebe? Então, Samara, qual é o nosso grande truque para memorizar bem um assunto? Não é só estudar e praticar e depois deixar para lá. A gente precisa estar trabalhando constantemente as nossas revisões. A gente precisa estar constantemente revisitando aquele conteúdo para deixar familiar. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar de algumas curvas de aprendizado, vou falar de algumas curvas de esquecimento e as coisas vão começar a encaixar cada vez mais. Mas, por enquanto, para esse momento, eu quero deixar você muito ciente disso. A tua revisão constante vai fazer com que você lembre mais fácil do conteúdo quando você precisar.